eu tô pensando em criar um novo curso, sabe? Tipo, diferenciado. Então, assim, reflete comigo, vem comigo, entra na minha onda, vai. É a Filosofui. Hã? Filosofui pra praia, Filosofui pro cinema, Filosofui pra night, Filosofui pro futebol, entendeu? Só que é sempre aqui, ó, refletindo. Hora do Enem em campo! E na escalação de hoje temos Sócrates, Platão, Aristóteles. Será que filosofia e futebol tem alguma coisa a ver? O nosso convidado é o craque da filosofia das chuteiras, professor André Martins. Mas antes, a gente vai bater aquele bolão sobre o Enem com o professor Silvério Ortiz. E aí? Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado. Quais correntes filosóficas são mais comuns no exame? Eu gosto sempre de orientar os alunos e os aprendizes para pensar partindo de Platão e de Aristóteles, que são as duas pernas da filosofia. O que seria as correntes que vêm do platonismo? A ideia do dualismo, a ideia que o mundo, na verdade, é formado por duas partes. Existe uma parte metafísica, ou seja, onde estão as ideias platônicas, e uma parte mais física, sensível, onde estão as coisas, digamos assim. E o Aristóteles é o mais ligado à ciência, mais empirismo, mais ligado à experiência, que na época tem um contexto na antiguidade, depois vai ser diferente. Então você teria empirismo, o platonismo, depois, mais tarde, vai aparecer o próprio iluminismo como sendo uma valorização daquelas questões racionais que aparecem na antiguidade, né? Ou seja, a filosofia é o quê? É a ideia de que a razão tem um poder bastante razoável, né? Uma razão razoável para entender o mundo. Então, acho que platonismo e aristotelismo são as grandes correntes que vão desdobrar em outras ao longo da história. Bora ver uma questão que fala sobre uma dessas correntes? Vamos. Tá contigo, professor Enio? E eu estou aqui para resolver com vocês uma questão de 2013. Uma questão que fala sobre o comportamento dos filósofos modernos e como o iluminismo e o pensamento moderno direcionaram a nossa forma de ver a realidade. Vamos tentar entender o que acontece. O iluminismo, enquanto período histórico, ele também pode ser chamado de esclarecimento. E esse nome, ligado à luz, ligado à claridade, tem a ver com uma compreensão que se construiu por parte desses autores, que até então o domínio religioso da Idade Média foi um domínio de certas trevas, não no sentido negativo religioso, mas no sentido de um obscurantismo, um período onde a razão não tinha plena liberdade de atuação e onde ela, pouco a pouco, foi perdendo o seu poder de transformar, o seu poder de descobrir, o seu poder de repensar as situações. E o que acaba acontecendo? Quando você tem a saída dessa Idade Média e você tem o início da Idade Moderna, autores como Bacon e o Descartes, que são autores muito divergentes um do outro. Um propõe uma visão empirista da realidade, outro propõe uma posição racionalista. Ambos, entretanto, propõem uma ideia comum, a ideia de que a ciência vai ser esse caminho de salvação, vai ser esse caminho de transformação. A ciência pode tirar o homem de uma condição desfavorável. A ciência agora pode dominar a natureza. A ciência pode transformar a vida do homem numa vida melhor. A ideia aqui está bastante ligada a essa compreensão de que o iluminismo não só traz novos conhecimentos, mas que esses conhecimentos agora precisam ser práticos. Esses conhecimentos precisam transformar vidas. Esses conhecimentos precisam trazer à tona um mundo melhor. Essa compreensão vai ser esticada e vai chegar lá até o positivismo no século XIX. Essa compreensão de que a ciência é a solução para os problemas humanos. E isso está constituído no início do pensamento moderno, que é a base da nossa civilização atual. É ali que está se construindo não só o caminho da ciência, mas a forma como nós enxergamos as práticas sociais. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade, como nós viemos falando, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon e impulsionada pelo iluminismo, não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer a sua vida, física e culturalmente.
existe uma estrutura de dominar a natureza. Mas não é dominar a natureza porque Descartes ou Bacon se consideravam como pessoas acima da natureza ou pessoas que tinham ambições de poder. Mas é, na verdade, a ideia de que quanto menos dependente o homem é da natureza, mais independente ele é enquanto homem, mais livre ele é. Então é tirar o homem da prisão dos seus próprios limites naturais. Autores de filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em a. Expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes. Apesar de existirem projetos muito ambiciosos no Bacon e no Descartes, o que a questão está falando não é sobre esse ponto. O objetivo deles é que a ciência transforme os processos. Não é que a ciência seja uma voz absoluta em uníssono. Então, não é a nossa letra A. B. Oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia. Primeiro, Bacon e Descartes não são cientistas não filósofos, eles são filósofos. Eles são filósofos que vão dar a base para a ciência moderna. Então, basicamente, isso já causaria aqui uma rusga, mas a ideia é oferecer a última palavra. A ciência não é inteira a última palavra. É a busca pelo conhecimento, é a busca pelo novo, é a busca pela descoberta. Então, não pode ser. Letra C. Ser a expressão da razão e servir de modelo para as outras áreas do saber que almejam o progresso. A ideia é essa. O que está sendo almejado é o progresso, é o avanço humano. Então, o paralelo da ciência, exato, o paralelo das ciências biológicas, cabe aqui para todo tipo de conhecimento. É o que está sendo proposto pelo texto. É o que entra em jogo, a ideia de progresso. D. Explicar leis gerais que permitam interpretar a natureza e eliminar discursos éticos e religiosos. Vocês acham que eles não estão preocupados com a ética ou com o contexto religioso? Não. A discussão aqui não é que a ciência vai acabar com a religião ou vai falar com que a gente não precise mais ser ético. É como ajudar a ética e a religião a se pensar, a se entender. Explicar a dinâmica presente dos fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos. O quê? Ciência é feita impondo limite à academia? Claro que não. Então, nosso gabarito aqui é a letra C. Ser a expressão da razão e servir de modelo para as outras áreas do saber que almejam o progresso. É isso, gente. Espero que tenham compreendido. Até a próxima. Valeu, professor Enio. Pensamento moderno tem a ver com pensamento atual? Muito. Dá para imaginar que a forma que nós pensamos e olhamos para o mundo teve como gênese no início da modernidade, ali no século XVI, Revolução Científica, século XVII, Iluminismo, que ele fala na questão, né? Então, na verdade, essa forma de endeusar a razão que nasce nessa virada do período medieval para a modernidade, ainda tem reflexo no mundo atual. A gente não é tão racionalistas como eram aqueles, por exemplo, Descartes e Bacon no início do período, mas a gente ainda tem na ciência uma grande doadora de verdade, né? A gente usa sempre o argumento, isso é comprovado cientificamente. Então esse tipo de raciocínio tem raiz lá no início da modernidade. Então sim, nosso pensamento tem raiz ali. A questão fala em Descartes e Bacon. Um é racionalista e o outro é empirista. Explica melhor essas correntes, professor. Descartes é racionalista, pensa na matemática. A matemática é algo que acontece principalmente na razão. Eu não preciso necessariamente ter a matemática no papel para que o raciocínio matemático, as figuras matemáticas como triângulo, quadrado, existam. Na verdade, essas figuras só existem na nossa cabeça, né? Os números e as figuras existem de forma muito racional, no sentido de que não estão necessariamente na experiência. Agora, pensa química, pensa física, que a gente estudou, pensa até, aproveitando o bacon, pensa até no gosto de um bacon, né? Tenta explicar o gosto de um bacon para quem nunca tivesse experimentado aquilo. Então, ser empirista é justamente dizer que o conhecimento matemático ele não vai ser suficiente, porque certos conhecimentos da realidade precisam da experiência direta. Francis Bacon, que a gente está falando, esse, de certa maneira, está na gênese da ciência, ele é do final do século XVI, início do século XVII, e o artista já está no século XX. Então, a grosso modo, o racionalismo tem muita semelhança com a matemática, tanto que o plano cartesiano, né, a coisa que o Descartes deixou aí como herança, está ligado à matemática, e o empirismo muito ligado às ciências naturais. Ou seja, eu ter que abrir um jacaré para conhecer como é que ele é por dentro. Não dá para fazer só pensando, né? A gente bate um papo sobre a questão 41 do Caderno Azul do Enem 2013. O tema é Filosofia Moderna. A mudança do pensamento na passagem da Idade Média para o período moderno tem a ver também com eventos políticos?
O grande pensador, o filósofo importante do período medieval é Santo Agostinho. E Santo Agostinho, que vai ser um dos pais do pensamento católico, pensamento cristão, ele é neoplatônico. Lembra que eu falei do platonismo? Então ele faz uma reedição do pensamento platônico e vai, de certa maneira, influenciar o cristianismo. Já no final do período, quem é que vai aparecer na Idade Média? O pensamento aristotélico. Porque o pensamento aristotélico, durante grande parte da Idade Média, estava espalhado pelo mundo árabe. Porque Aristóteles foge da Grécia, lá na Antiguidade. Então, quando Aristóteles foge, o conhecimento aristotélico também foge. Ou seja, a Europa ela vai se desenvolver no período medieval com pouca coisa de Aristóteles. E por que isso é importante? Porque Aristóteles é muito científico, vamos pegar um termo atual. Então, quando o conhecimento de Aristóteles retorna para a Europa, vindo pela invasão dos árabes, você vai ter a razão aparecendo de uma nova maneira. Ou seja, a fé, que foi grande elemento do período medieval, acaba sendo equiparada à questão da razão. O que eu quero dizer? Que a razão começa a aparecer com um destaque que não tinha antes. Essa razão vai influenciar Revolução Protestante, Revolução Científica e a mudança da forma de pensar no mundo. Quer dizer, é dentro da escolástica, que eu estou falando disso, dentro das escolas do período católico, é que a ciência, que posteriormente vai aparecer e no mundo atual influencia bastante, vai ser gerada, vai ser gestada. Então, a mudança política tem a ver com esses conflitos de povos ou coisa parecida, né? A filosofia moderna influencia nosso pensamento até hoje, certo? Até hoje. Claro que mudou bastante, porque a gente tem no século XX coisas assustadoras, como, por exemplo, o Holocausto, por exemplo, bomba atômica, que nada mais são desdobramentos do pensamento científico, deu uma espécie de baixada na bola nessa deusa razão. Ou seja, a gente conseguiu olhar para a nossa história e perceber o seguinte: apesar de muito racionais, apesar de muito capazes de dominar a natureza, questão que aparece também, você vê que na questão que o Enio comentou, você tem uma frase do Francis Bacon, saber é poder. Então nasce ali a ideia de domínio da natureza. Então, não é para dominar porque eu quero ser um imperialista, né? Eu quero dominar para que eu seja libertado dos limites da natureza. Então, essa é uma pretensão que a razão traz. Quando no século XX tem esses fatos históricos que eu mencionei, a gente olha e fala, peraí, essa razão não é tão, aspas, boa, né? Traz coisas bastante penosas, bastante difíceis para o mundo. Então, hoje a gente pensa diferente em relação à razão. Hoje, outras formas de entender o mundo, como a arte, por exemplo, ganham um destaque que antes não tinham, né? O professor Enio disse que esses pensadores direcionaram a nossa forma de ver a realidade. Por quê? Se a gente for pensar que a nossa contemporaneidade ela é fruto da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, e que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial são ícones do pensamento iluminista, você vê que nós somos uma sociedade industrial, que lutamos por valores tais como igualdade, liberdade e fraternidade, e que isso tem como herança, é uma herança do iluminismo, melhor dizendo. Então, a questão do trabalho numa indústria, uma sociedade do trabalho, tem a ver com como esses caras construíram a nossa forma de olhar. Veja, dominar a natureza, vencer a natureza. Vou até citar um livro, sugerir um livro, que é o Homo Deus, do Harari, que é um livro que está aí muito lido, né, muito em evidência, e o que ele está falando é justamente de como que nós estamos procurando modificar a nossa contemporaneidade, até trazendo uma sociedade de felicidade, uma sociedade onde cada vez queremos viver mais, né? A longevidade é um objetivo da ciência hoje. Então você percebe que a ciência acaba substituindo aquilo que em outra época Deus era a referência. Então hoje a ciência propõe uma extensão da vida, até mesmo uma extensão ad eterno. Ora, quem fazia isso, quem era detentor desse poder na medievalidade, seria Deus, né? Bacon e Descartes eram filósofos e também cientistas, mas não são coisas muito diferentes? Hoje em dia. Eu gosto de lembrar que física, né? A gente fala de física, Isaac Newton. Newton não era um físico, ele era um filósofo natural. Descartes também era um filósofo e falava de matemática, falava de ciência também, porque tem uma lei na ótica do Descartes, principalmente Galileu. O Galileu é que traz o método matemático experimental para a modernidade. E Galileu, então, era um filósofo, de certa maneira. Então, na verdade, esses caras faziam múltiplas coisas. Não existia essa separação que hoje existe. E quando a gente aprende tudo isso? Desde sempre, eu acho, né? Assim, se eu for pensar na escola, mais ou menos sexto ano, 10, 11 anos, que esses conhecimentos são sedimentados, né? Quem começa a levar, vou usar uma palavra, a sério, nesse momento, chega no Enem, não tem dificuldade. A formação é continuada. A ideia de vai se formar no terceiro ano para fazer prova do Enem é um equívoco, né?
E tem alguma dica e conselho para quem quer se aprofundar ou mandar super bem nesse conteúdo? Falei há pouco do Homo Deus. Eu acho que um outro livro também, que é um clássico do Carl Sagan, chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, que também faz uma relação da ciência como uma luz na escuridão, volta às ideias de iluminismo. Eu acho que o filme Nome da Rosa e o livro Nome da Rosa são ótimas referências. Estou pensando em alunos que querem ampliar seu repertório, né? Para entender que essa questão não é uma questão só de filosofia. Então, ampliar o repertório Nome da Rosa, que fala de quê? Exatamente um mosteiro onde personagens do final do período medieval chegam e você vai ter um discurso, um debate entre fé e razão. Show de bola, professor. Valeu? Muito obrigado mais uma vez por toda a ajuda. Tudo de bom, sucesso. Valeu. Filosofia e futebol. O que os dois têm em comum? Quem explica é o filósofo André Martins. Chega mais! Seja bem-vinda. De cara, eu sei que Sócrates, né, foi importante para os dois. No que a vivência da paixão pela bola faz o ser humano pensar? Na filosofia tradicional, tudo que estava ligado a corpo, a pulsões, emoções, sentimentos, afetos, sempre foi mal visto, né? Desde a metafísica ocidental, começando com Sócrates, né, Platão, Aristóteles, né? Sempre se fez essa divisão entre um lado bestial do humano e um lado que seria propriamente humano, racional, então seria o animal e o lado propriamente racional. Então, nessa perspectiva tradicional, as paixões não nos ensinam nada, senão como superá-las, né? Mas o que a filosofia contemporânea começou a ver, né, é que não, né? Que, assim, não só as paixões, como, de um modo geral, as emoções, porque paixão já está falando de patos, né? Sofrimento, submissão. Então, as emoções, de modo geral, os afetos, de modo geral, eles nos ensinam muita coisa, porque viver e pensar é uma maneira de se afetar. E se afetar é o que força a pensar. E, portanto, tudo que nos afeta nos força a pensar, por exemplo, futebol. Oswald de Andrade dizia, se liga, quem negará o futebol, esse condão da catarse circense em que os filósofos romanos lambuzavam o pão triste das massas? Essa frase, na verdade, ela está associando o futebol e o amor ao futebol, a paixão ao futebol, ao o que depois foi chamado ópio do povo. Quer dizer, sempre é uma ideia negativa, é uma catarse. Nietzsche, por exemplo, ele vai denunciar a ideia de catarse, da arte como catarse, seria mais ou menos assim, você vai para a arte, ou você vai para a arte do futebol, por exemplo, você solta as suas emoções e volta para a obediência da polis. Você volta a ser um cidadão dócil que vai seguir os valores ditos superiores e reprimir suas emoções. Num estádio, pode-se vivenciar, claro, paixões tristes, afetos de raiva, que nos fazem mal, mas é óbvio que se vivencia também afetos muito positivos e que não são catárticos, que são, de fato, por exemplo, e aí o futebol é um exemplo, é o exemplo maior, você se sente participando e você participa de fato. Tanto que um jogo em casa, ele, em geral, é considerado favorável ao time que está jogando em casa, não é só porque ele já conhece o campo, é porque ele tem a torcida a favor. Ou seja, a torcida não é passiva, ela, de fato, é um 12º jogador. E o futebol abre um novo campo de pensamento? Um novo campo de pensamento, não, mas ele serve. Inclusive, eu organizei um livro que foi publicado com outros colegas acadêmicos, né, amigos, só sobre futebol, só para pensar o futebol. O nome do livro é Uma Bola no Pé, Uma Ideia na Cabeça. No meu artigo eu tentei mostrar justamente isso, que a vivência do futebol, ela é uma vivência de um afeto ativo e não de um afeto passivo, contrariamente a essa tradição dicotômica de corpo e alma, né? Quer dizer, então eu diria, voltando à sua pergunta, que não é um novo campo, mas é um objeto particularmente interessante, que suscita muito pensamento. Então, é um objeto da filosofia muito rico. E de que forma o futebol se relaciona com os saberes mais especializados? Eu não diria assim, que por si só ele se relaciona, mas eu tenho convicção de que se houvessem mais questões de matemática, de física, mais evidente ainda, envolvendo futebol ou de outras matérias, né, de história, associando justamente a história das Copas do Mundo com a história política e outras associações
de especialidades, é claro que seria muito mais agradável e, portanto, haveria muito mais estímulo de interesse de aprender através de uma coisa que nos toca, né, os conteúdos das especialidades. Falando em coletividade, Spinoza também ajuda a pensar sobre isso? Ah, claro. Ele é um dos grandes autores de pensar o coletivo. Ele é um autor do século XVII, que é extremamente contemporâneo, é considerado um dos principais pensadores da contemporaneidade. O que ele escreveu, né? É vanguarda no século XXI. Está à frente do século XX. Né? Bom, e ele foi um pensador que pensou a política da multidão, a potência da multidão, pensou a democracia, né? Pensou justamente assim, mais uma vez, naquela dicotomia corpo-alma, ou corpo-razão, né, e a razão tendo que reprimir o corpo, que seria negativo. Nessa dicotomia, a coletividade é pensada assim, para que a coletividade funcione é preciso reprimir o indivíduo. E o Spinoza, já naquela época, pensou, não, para que a coletividade funcione é preciso que cada indivíduo se sinta potente. E a potência dele vai se somar à dos outros, e essa coletividade vai ser mais produtiva, etc, etc. Né? O contrário desse modelo, enfim, platônico com certeza, robesiano também, de ter lá um Leviatã que precisa reprimir, senão os homens não vão viver em concórdia. Saindo dos estádios, indo diretamente pro Enem, Nietzsche é um autor que vira e mexe aparece. Por que ele é tão importante? Como toda a história da dita metafísica ocidental, que se confunde com a história da filosofia, foi uma história dessa separação de mente e corpo, de uma crítica ao corpo e às emoções, e uma valorização, não exatamente de uma razão, mas de uma imagem de razão abstrata e dissociada da realidade. Nietzsche foi o filósofo que fez um marco, ele foi um marco nessa divisão. Ele é que fundou, né, não propositalmente, a filosofia contemporânea exatamente por causa disso, que ele foi o primeiro filósofo a inserir na filosofia positivamente as emoções, os afetos e o corpo de uma maneira geral, a potência do corpo de uma maneira geral. Então, por exemplo, Spinoza veio muito antes dele e já é um pensador da imanência, né, do corpo e da vida. Né? Só que se não tivesse Nietzsche, provavelmente não se teria descoberto a força de Spinoza. Né? Quer dizer, o marco foi Nietzsche. Para fechar com um golaço, de que forma a filosofia ajuda a pensar o Brasil? Mais uma vez, voltando a essa tradição de separação de corpo e alma, mente, razão, essa razão dissociada da realidade. Né? Bom, esse modelo é o que fundou e regeu a cultura europeia. Então, esse modelo está na base da colonização, da escravidão, da repressão. Quer dizer, então, todas as conquistas que foram feitas no sentido contrário disso na Europa, inclusive filosóficas, foram conquistas num território de um processo civilizatório que dissocia vida e pensamento. No Brasil, a nossa vivência não é essa. Então, a partir do momento em que a gente começa a pensar a filosofia como integrando vida e pensamento, a nossa experiência vivida, vivenciada, é muito mais potente, muito mais forte do que a que vem de lá. Vou até dar um exemplo. Uma música dos Titãs diz a seguinte frase, né? Eu não sou brasileiro, eu não sou estrangeiro, eu não sou de nenhum lugar. Essa ideia do cidadão do mundo é uma ideia que só um brasileiro pode dizer. A cultura europeia, a pessoa meio que se identifica com a cultura a tal ponto de não se sentir tanto assim espontaneamente um ser humano, um cidadão do mundo. Quer dizer, então, a nossa experiência é outra. Se a gente consegue se empoderar e perceber a importância disso, eu acho que a filosofia ajuda a pensar o Brasil e o Brasil é um ótimo lugar para filosofar. Show de bola, cara. Muito obrigado mesmo pelo papo. Foi um prazer. É isso aí, gente. Filosofia não é só Sócrates, Platão e Aristóteles. É um conteúdo que está presente em tudo na nossa vida. Até mesmo na hora de gritar gol, por que não? Quer entender melhor o mundo que te cerca? Um bom pontapé inicial é o Enem. Até mais!